Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Só tu és digno, único. Eita. Que melodia maravilhosa, hein? É extraordinário quando nos levantamos para adorar ao Senhor. É fantástico porque quando nos dispomos a nos entregar a Ele, entregar a nossa adoração, o que mais me impressiona é o fato de sermos os que mais recebemos. Porque vamos entregar a nossa adoração e recebemos bálsamo, recebemos cura. Não vamos adorá-lo por causa disso. Adoramos porque Ele é digno, porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é nosso Senhor, porque o amamos. Porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Mas quando nos levantamos e nos dispomos para adorá-lo, a nossa vida é transformada. Glórias a Deus. Nessa manhã, como todos sabem, nossa manhã de ensino da palavra, nossa série de ensinos, nós vamos começar uma nova série de ensinos, amém? Aleluia. Tivemos a última série de ensinos sobre o homem e o reino de Deus, onde fomos instruídos acerca do reino de Deus, esse reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o qual nós fomos inseridos. Mas agora vamos dar início a mais um, e o tema dessa nossa nova série é a palavra de Deus. Aleluia! Crie expectativa no seu coração. Eu creio e tenho plena convicção que Deus, Ele começou a fazer uma boa obra, e cada série de ensino, eu vejo a gente avançando e crescendo em Deus. Eu vejo coisas, dons, virtude, graça e glória sendo derramadas nas nossas vidas, pela palavra de Deus. E a gente vai dar início a mais essa nossa série de ensinos, e eu gostaria que você ficasse motivado. Amém? Fique motivado a estar nessas reuniões, a ouvir a palavra, anote, medite. Não saia daqui desapercebido, mas Deus, Ele quer fazer algo na sua vida. Deus, Ele quer transformar cada dia mais a mim e a você. Mas isso não depende dEle, porque Ele já nos deu tudo. Amém? Depende de mim e de você, das respostas que nós damos a Deus. Amém? E eu gostaria antes de lermos aqui, tem um texto que eu gostaria de ler com vocês. Eu vou falar acerca do conhecimento da verdade, do conhecimento da palavra, a palavra de Deus. E a gente vai entender algumas coisas nessa manhã, amém? E eu quero que você fique ligado naquilo que Deus tem para a sua vida, fique atento, amém? E eu quero começar com você pensando também, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, mostra que Deus falou de várias maneiras pelos profetas e hoje nos falou pelo seu Filho, amém? É interessante observarmos que alguém que fala de várias formas e de várias maneiras é alguém que quer ser ouvido, quer ser entendido, quer ser conhecido. Deus, presta atenção, não é da vontade simplesmente humana que o homem conheça a Deus. Não é simplesmente da minha vontade. Não foi simplesmente eu que acordei um belo dia e disse, eu desejo conhecer ao Senhor. Aprove a Deus se manifestar e ser conhecido pelos homens. Se nós entendemos que a decisão de Deus é o desejo de Deus ser conhecido pelo homem, isso demonstra o amor que Ele tem por mim e por você. Porque Ele sabe que com o conhecimento que nós temos nele, nós temos a vida eterna. E Ele deseja manifestar essa vida eterna a mim e a você. Então Deus, Ele se mostrou ao homem. Aleluia. Ele mostrou a sua intimidade ao homem. Ele desejou se apresentar ao homem. E na velha aliança, Ele veio manifestando através de várias maneiras. Algumas pessoas tiveram visões de Deus. Outras pessoas ouviram a voz de Deus. Outras pessoas tiveram sonhos. Outras pessoas tiveram uma percepção espiritual de algo que iria acontecer. Alguns ouviram a voz de Deus. Outros anjos apareceram com recados vindo do próprio Deus. Então Deus, pelos profetas, e de várias maneiras e várias formas, Ele falou aos homens. Porque Ele deseja ser conhecido, Ele deseja ser entendido, Ele deseja que a perfeita vontade dEle seja manifesta a cada um de nós. Amém? E isso nos inclui também. E de maneira crescente, eu acho isso fantástico, porque Deus, Ele se manifestou falando aos pais pelos profetas, mas no último tempo Ele se manifestou pelo seu próprio Filho. Ou seja, Deus, Ele não simplesmente
como é que eu posso falar? Ele não estava satisfeito, se eu posso colocar dessa forma, simplesmente se manifestar através de sonhos, de visões. Ele disse, não, eu vou me manifestar através do meu filho na terra. E o filho, quando estava aqui na terra, ele dizia, olha, quem vê ao Pai, vê a mim. Como é que conhecemos a Deus? Algumas pessoas acham que dentro do homem existem as verdades que vão ser construídas. Então existe Deus dentro do homem. Então o homem pode por si mesmo conhecer a Deus. Alguns acham que através dos astros, através das coisas exteriores, através de tudo aquilo que possa ser visto, nós conhecemos a Deus. Até certo ponto, a criação testifica a existência de Deus. Até certo ponto, a criação testifica acerca de Deus, mas ela não é a declaração completa acerca de quem é Deus. Quando eu falo completa, eu não estou falando da totalidade, entenda, porque Deus ele é infinito. Mas eu falo completa, eu falo perfeita. Eu falo da manifestação ao qual Deus gostaria e deseja se mostrar ao homem. Eu estou falando sobre o conhecimento de Deus. Eu estou falando sobre a palavra de Deus. Mas pastor, você está falando sobre o Filho de Deus. Em João capítulo 1, o autor, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo, ou seja, a palavra de Deus, a vontade de Deus manifesta, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a própria palavra de Deus se manifestou aos homens em carne, em osso. Então Jesus andava pela terra falando acerca dele mesmo, acerca das realidades que Deus tinha para o homem, apresentando os homens a Deus. A palavra de Deus fisicamente. Aleluia. Glórias a Deus. Então, existe um conhecimento. A Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ou seja, existe um testemunho da existência de Deus em tudo aquilo que existe, se eu posso colocar dessa forma, em tudo aquilo que nós vemos, em tudo aquilo que foi criado. O próprio ser humano é um testemunho da existência de Deus. Mas eu vou dizer algo para você. Deus desejava que o homem conhecesse não os seus feitos, mas a sua intimidade. Conhecer os feitos de Deus é um passo para conhecer a Deus. Mas Deus desejava que os homens conhecessem a sua perfeita vontade. Aquilo que estava nos seus propósitos. Aquilo que estava no seu coração. E a Bíblia fala que Ele nos enviou o seu único Filho. A palavra. Eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 4. Na nossa trajetória cristã, muitas vezes vamos nos deparar com muitas situações. Na nossa vida como um todo, vamos nos deparar com situações positivas, situações negativas, situações difíceis, situações de alegria, situações que podem nos gerar tristeza. Mas é interessante que, se observarmos a trajetória de Jesus, a palavra de Deus sempre esteve com ele em todo o tempo. É interessante que quando você começa a estudar a palavra, você vai ver que Jesus, preste atenção, Jesus como a palavra de Deus, como o verbo vivo que se fez carne, ele utilizava as escrituras, não simplesmente, preste atenção, falando e ensinando, mas em todas as áreas da sua vida. É interessante quando você observa que os acontecimentos que haviam na vida de Jesus, profecias eram cumpridas. Jesus, ele cumpria tudo aquilo que estava a respeito dele.
Preste atenção. Deus deu um testemunho aos profetas acerca do que aconteceria com Cristo. Cristo veio e manifestou tudo aquilo que veio como testemunho. Jesus, nascido em carne e ter manifestado a vontade de Deus é a maior prova. É uma prova cabal, se eu posso dizer dessa forma, que Deus existe, que Ele não nega a sua palavra, mas cumpre-a. Porque é interessante que todas as profecias acerca de Cristo foram cumpridas. Não passou uma sequer. E é interessante que Jesus chega lá em Mateus capítulo 5, 6, ele diz, olha, eu não vim revogar a lei. Não passará um tio, mas antes que tudo se cumpra. Eu sei que ao certo ele estava falando a respeito do cumprimento das profecias acerca do que iria acontecer com ele. Porque ele era o cumprimento das profecias. Mas, se você observar, existiam profecias que falavam acerca da infância, da juventude, e de lugares onde ele iria, coisas que ele iria fazer. E Jesus estava cumprindo tudo aquilo. Jesus, ele estava manifestando, não apenas com cura, mas muitas vezes ele ia de uma cidade para outra. E aquilo era manifestação da palavra de Deus. Você nota, quando Jesus fala um tio, ele está falando de detalhe. Eu tenho plena convicção que você vai sair dessa série de ensinos tendo muito mais convicção na palavra de Deus. Porque é isso que está borbulhando no meu coração. Primeiro, que Deus não mente. E as suas promessas não voltam para Ele vazia, mas cumprem o propósito pelo qual foram estabelecidas. Não são palavras vazias. E a gente vai chegar lá. Mas são palavras cheias de poder. Eu vou só dar uma pitada. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus. E é interessante que Jesus, ele ia de cidade em cidade, em aldeia, pregando o Evangelho do Reino. E algumas pessoas associam o Evangelho simplesmente ao que é falado, a uma palavra, a um texto, a algo que pode ser falado, traduzido ou escrito. Mas não, o Evangelho é o poder de Deus, a palavra é o poder de Deus. O próprio Jesus, falando da palavra de Deus, ele diz, as palavras que vos digo são espírito e vida. E se você observar Jesus, ele fala a palavra de Deus. Porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. E ele mesmo diz, as palavras que eu tenho dito a vocês, as palavras que eu tenho dito a vocês, são espírito e vida. E gente, presta atenção. Elas não eram espírito e vida enquanto ele falava. Elas são espírito e vida hoje. Amanhã, depois de amanhã, e quinta-feira, e segunda-feira, e quando as coisas estiverem dando errado, aos olhos naturais, e quando talvez pareça que não vai acontecer, as palavras que eu estou dizendo a vocês são espírito e vida, ela vai cumprir, existe poder na palavra de Deus. Aí quando eu tenho esse entendimento do poder que existe na palavra de Deus, aí eu descanso. Eu não temo. Muitas vezes não estamos andando em fé porque não estamos confiando na palavra de Deus. Estamos nos esquecendo do poder que existe na palavra. Aleluia. Eu vou ficar aqui só mais um pouquinho. Marcos, capítulo 11. Jesus disse algo para uma figueira. Ele chega para aquela figueira e diz, ninguém mais coma fruto de você. Seque. E é interessante porque naquele momento que ele fala aquilo, os discípulos olham a figueira, não aconteceu nada. Ele vai, continua o percurso dele. E na volta, eles percebem que a figueira secou. E é interessante o entusiasmo dos discípulos. Mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Aí Jesus vira para ele, ué, tem de fé em Deus, homem. Porque está escrito, se alguém disser. Presta atenção nisso. A palavra de Deus, na sua boca, tem o mesmo poder que a palavra de Deus na boca de Cristo. Tem o mesmo poder que a palavra de Deus na boca do próprio Deus.
Por quê? Porque você está falando a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, as minhas palavras estiverem em vós, as minhas palavras, não são as suas palavras, não são as palavras do médico, não são as palavras do seu chefe, não são as suas palavras, não são as palavras dos seus sentimentos, são as minhas palavras, as palavras de Deus. Pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Agora, você tem que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Aleluia. E Jesus falou para aquela figueira, e no instante que ele falou, secou. Não são palavras vazias, são palavras carregadas de poder. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. Talvez você já tenha ouvido esse texto, mas preste atenção nele mais um pouquinho. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: para aí um pouquinho. O tentador se aproximou do mestre. Ele estava com fome. Existia algo físico se manifestando nele. Fome. E o diabo levanta para ele e diz: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o que foi que Jesus disse? Presta atenção. Esse texto mostra a relação de Jesus com a palavra de Deus. Também mostra várias coisas. Mas eu estava meditando e Deus começou a ministrar ao meu coração acerca da relação de Jesus com a palavra de Deus. A manifestação da palavra de Deus com a palavra de Deus que tinha sido dada aos profetas. Que também, em sua essência, falava a respeito dele. Ele era a manifestação. Preste atenção nisso. O diabo, o tentador, chega para ele, Jesus estava com fome e diz: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeira coisa, Jesus, ele colocou os pães, as coisas naturais, os sentimentos dele, as necessidades físicas dele, abaixo de uma necessidade superior, que é a palavra de Deus. Abaixo de uma autoridade superior, que é a palavra de Deus. Ou seja, ele estava dizendo: a minha vida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, eu não vivo só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É interessante, preste atenção nisso, que Jesus falou esse texto, um texto que está lá no Velho Testamento, até nome, se eu não me engano. E ele falou de um texto que tinha sido escrito há muitos e muitos anos atrás. E ele fala desse texto no presente. Ele não fala de toda palavra que saiu da boca de Deus. Ele fala de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas pastor, ele falou isso porque o texto está no presente. Não, mas ele se referia a um texto, ele falou no presente, que sai. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que as palavras que foram escritas e inspiradas pelo Espírito, a homens santos, cheios do Espírito, elas não são as palavras que saíram da boca de Deus, são as palavras que saem da boca de Deus. Ou seja, existe vida nelas hoje. Porque eu preciso conhecer a Deus, porque eu preciso honrar e amar a palavra de Deus, porque eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra que sai da boca de Deus. Mas pastor, aqui só tem textos escritos há 2000 anos atrás. Não é só isso. Porque o mesmo poder e vida que havia em Jesus, enquanto ele falava aquelas palavras, e os discípulos eram transformados de glória em glória por andarem com ele, ao ponto dele dizer: vocês estão limpos pelas palavras que vos tenho pregado. É o mesmo poder que repousa sobre essas escrituras hoje, quando eu e você meditamos, ouvimos e falamos ela. Por isso eu e você não podemos
estar alheios a ela, mas entender que é a palavra que sai, é a palavra que sai da boca de Deus, é a palavra que sai da boca de Deus, e existe poder sobre ela. Assim como Deus, quando criou todas as coisas, Ele falava e as coisas aconteciam, este mesmo poder repousa sobre a palavra dEle. A minha palavra não volta para mim vazia, a minha palavra cumpre, ela cumpre o objetivo pelo qual ela foi estabelecida. A palavra de Deus, ela é para hoje. E ela está sendo dita por você. É como se ela estivesse sendo dita pelo próprio Deus, em fé. Presta atenção, não são palavras vazias. Não é um amuleto que você vai lá no meio da pressão. Não, mas como resposta a um relacionamento. E é um conhecimento que você tem de Deus. Quando você fala a ela, existe poder. É interessante, se você observar, tem um determinado momento na trajetória de Jesus, que os discípulos de Jesus tentam expulsar uns demônios lá. Mas eles não conseguem. Não significa que eles não tentaram, eles não conseguem. E Jesus chega. Eu acho interessante porque quando isso acontece, Jesus não diz para eles: rapaz, era para ter me esperado. Eu sou Jesus. Mas Jesus entendia que quando ele deu autoridade para aqueles discípulos, para eles pisarem serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, aquilo não ficaria com eles apenas em determinado momento, mas onde quer que eles fossem. E quem quer que fizesse parte da igreja teria essa autoridade. Porque a autoridade não foi concedida apenas naquele momento para um certo grupo específico de pessoas. Mas ali, Jesus estava concedendo autoridade para a sua igreja. Assim como o Pai me deu autoridade, eu estou dizendo a vocês: vão. Eis que vos dou autoridade. Mas mais na frente, em Marcos 16, ele diz: olha, quem crê e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Ele fala a mesma coisa que ele tinha falado antes. E ele não restringe simplesmente aos discípulos. E eu estou dizendo hoje a você, existe autoridade quando você, debaixo do Espírito, em fé, fala a palavra de Deus. Eita Jesus. Mas não para por aí, deixa eu me acalmar um pouquinho aqui. E ele diz mais. Outra coisa que Jesus fala nesse primeiro momento, quando ele diz: olha, nem só de pão viverá o homem. Muitas vezes colocamos a nossa vontade e as nossas necessidades acima das instruções que recebemos da palavra de Deus. Isso é muito comum em muitos cristãos. Não deveria, mas acaba se tornando. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós temos vontades, necessidades, mas a palavra de Deus nos dá outra instrução de como vamos lidar com aquilo. Jesus estava com fome. Tem gente que quando fica com fome fica logo com raiva, mas logo de mau humor. Tem algumas reações. Mas preste atenção, Jesus não colocou aquela necessidade, aquela situação acima do que a palavra de Deus disse. Porque se ele colocasse, ele dizia: vou fazer isso agora, boa ideia. Mas Jesus, ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem. Mas quem me conduziu até aqui, e onde eu estou debaixo da vontade do meu Pai, e eu vou permanecer nela. Eu vivo de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Ele estava dizendo que aquilo que o diabo estava falando para ele não era maior daquilo que Deus tinha falado para ele. Se você observar no capítulo anterior, não abra lá, mas quando ele é batizado, uma voz manifesta dizendo: esse é o meu filho amado em quem me alegro. E o diabo estava pondo em questão aquela palavra que ele tinha ouvido de Deus. E ele colocou, disse: olha, nem só de pão vive o homem. Eu não sou filho de Deus por aquilo que eu posso fazer ou não com essas pedras, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Agora eu acho interessante o versículo que vem à frente. No versículo 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com suas mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra.
Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Preste atenção nisso. Jesus está demonstrando, na primeira estratégia, o diabo ele disse, faz isso. E Jesus não, está escrito. E o que foi que o diabo fez? O diabo usou as escrituras. Veja que mala, se eu posso dizer dessa forma. Ele tentou enganar Jesus, usando as escrituras. Isso demonstra muito facilmente que Jesus não precisava ter apenas, eu preciso só conhecer alguns versículos. Porque ele pegou um versículo isolado e, vou pegar ele agora. Ele não conhece as escrituras. Vou dizer um texto aqui. Mas Jesus precisava ter um conhecimento aprofundado das escrituras. Eu estava hoje junto com um discipulado. E tem um versículo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que diz que Deus deseja que todo homem se salve, mas também que venha ao pleno conhecimento da verdade. Se formos para Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, 13 por ali, ele fala que os dons foram derramados na igreja, e esses dons se movem através da palavra. Porque o dom, dentro do corpo de Cristo, ele não se manifesta pela vontade do homem. O profeta não sai por aí dizendo a torto e a direito que a pessoa deve fazer ou viver, não. Os dons, eles se manifestam e o seu fundamento é a palavra. Se ele sai da palavra, ele saiu da vontade de Deus. E eu não devo considerar aquilo que ele está falando. Por quê? Porque não está na palavra. A palavra deve ser o nosso fundamento para construirmos, mas também para recebermos aquilo que temos recebido. Está na palavra? Eu acolho. Eu recebo. Devemos examinar nas Escrituras para saber se tudo aquilo que estamos ouvindo. Então, a palavra também é uma ferramenta de defesa. Para que nós possamos pesar tudo aquilo que estamos ouvindo. Mas também, às vezes, a gente quer pesar muito o que o outro está falando. Mas a gente não pesa muitas vezes as nossas atitudes. A nossa conduta. E a Bíblia, a palavra de Deus, deve ser o nosso norte, o que deve nortear a nossa vida. Então precisamos avaliar se estamos andando à luz das Escrituras. Quando eu falo luz, eu digo, é essa a direção que a Escritura está nos dando? É por este caminho que as Escrituras nos mandam andar? Ou eu estou andando segundo a minha própria vontade, segundo as minhas próprias necessidades? Mas eu preciso disso. Pastor, eu preciso trabalhar. Mas muitas vezes o teu trabalho e as decisões que tu tem tomado no trabalho, eu não estou dizendo que trabalho é ruim, mas tem te afastado da vontade de Deus. O que eu devo buscar em primeiro lugar? O meu trabalho, as minhas realizações? Eu devo estudar, eu devo trabalhar? Eu trabalho, gente. Mas eu entendo que, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, as primeiras coisas. As demais coisas têm o seu lugar, mas elas não devem ser colocadas no primeiro lugar. Isso também fala de família. Sabia que tem muitas pessoas que têm se afastado de Deus. Eu não falo nem de igreja. Também. Porque quando você começa a se afastar de Deus, meu amigo, se você está em comunhão com Deus, você vai estar em comunhão com a sua igreja. Se a pessoa começa a vacilar, se eu posso colocar dessa forma, e a se afastar da comunhão, é porque ela está começando, já foi afetado o relacionamento dela com Deus. Porque a pessoa que tem um relacionamento com Deus, recebe instruções e tem comunhão com Deus, o que é que vai acontecer? Essa pessoa ela vai estar ligada com tudo aquilo que Deus está ligado. Está ligado? Ela vai estar ligada com a palavra, ela vai estar ligada com a vida de oração, ela vai estar ligada com a comunhão com os santos e com a igreja. Porque a palavra diz, não deixe de congregar. Deus tem derramado uma graça na congregação. No governo, no pastoreio, Deus está derramando a sua graça e nos conduzindo através da igreja, através do governo da igreja, nos direcionando para a perfeita vontade dEle. E eu e você precisamos dar respostas a isso. Então, a comunhão com a igreja também nos mostra o nível de comunhão que temos tido com a palavra. E Deus nunca vai nos direcionar de encontro à sua palavra.
Ah, pastor, eu estou congregando em casa agora. Eu estou em casa agora, pastor. Aí você vai para as Escrituras e não encontra aquilo. Eu não estou aqui para te condenar, não. É para te alertar. Porque, entenda, uma vida fora da palavra de Deus, você está pondo a sua vida em risco. Você está pondo eu falo a vida como um todo, eu falo vida nesta terra e a vida eterna. Porque Paulo, ele falando sobre a piedade como uma vida com Deus, a piedade como o conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus e a manifestação dessa vontade, porque não basta apenas, a gente vai chegar lá, mas conhecimento não é apenas de ouvir. A Bíblia não fala, conhecer, sei lá, aquele conjunto de livros, eu dizer, eu já li todos. A Bíblia, 10 vezes. Todo ano eu leio de novo, conheço os versículos de cor, mas vive uma vida sem graça, ou seja, desgraçada. Desgraçada não é um palavrão não, viu gente? É uma vida sem a graça de Deus. Aí fica se perguntando, mas como é que é isso? Eu vou para a igreja, eu leio as Escrituras. Mas o que é que essa pessoa tem feito com aquilo que tem ouvido? Porque a Bíblia diz que o homem que edificou sua casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras e as pratica. O conhecimento está totalmente associado à prática. A própria palavra nos diz, olha, se você diz que conhece Deus, mas não anda como ele andou, você é mentiroso. Meu Deus do céu, não foi eu que disse isso não. Então Jesus, ele mostra nesse texto que eu não posso ter um conhecimento superficial das Escrituras. É importante também, porque ele passou no primeiro teste, se eu posso dizer dessa forma. E aqui, nesse momento, o que estava sendo posto em risco era toda a trajetória de Jesus. Sabia que situações vão se levantar para pôr em risco toda a trajetória, tudo aquilo que Deus tem para a tua vida? Decisões diárias. Agora, se eu não tenho um fundamento na palavra, o que é que vai acontecer? Eu estou me arriscando. Por quê? Porque as decisões vão necessitar de respostas, mas eu não tenho no meu coração as respostas que Deus tem para aquilo. E sabe o que acontece quando eu estou distante da palavra? Eu começo a tomar uma série de decisões em conformidade com minha própria vontade. Vou lá, faço isso, faço aquilo, vivo desse jeito, vivo daquele jeito. E sabe o que acontece? Dano. A Bíblia fala que quando o pecado é gerado, quando ocorre o pecado, lá em Tiago, diz que a morte é gerada, ou seja, dano, juízo. E Deus não quer isso para as nossas vidas. Aleluia. E o diabo continua. Se é versículo 8. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. Então Jesus disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. Preste atenção nisso. O diabo, ele se levanta e diz, olha, eu te darei tudo isso. Isso mostra que a palavra deve estar presente nas nossas vidas a ponto de nada nos embriagar. Se você observar esse texto, Jesus teve fome, não foi? Estava com fome. Fome não é bom. Quem já passou por causa de trabalho, por qualquer coisa, não pôde comer alguma coisa, ou por necessidade mesmo, em determinada situação, sabe o que é estar com fome? E como é ruim. Mas Jesus, ele decidiu que mesmo em meio àquela pressão, ele não ia abrir mão da palavra de Deus. Em outro momento, prazeres, coisas foram mostradas, tudo isso te darei. Mostrou às nações o esplendor de uma glória. E disse, eu te darei tudo, se me adorares. E quando eu estava meditando, isso me remeteu a um texto. A parábola do semeador. Você se lembra que uma semente caiu em solo rochoso? Recebeu a palavra com alegria.
mas não tinha raiz em si mesmo. E o que é que a palavra diz? Veio o sol e matou aquele broto. A Bíblia fala sobre perseguição, tribulação, dificuldade. Jesus não permitiu que a fome, a dificuldade, impedisse ele de permanecer na palavra. Não era o fato de ter pão ou não ter pão que determinava quem ele era, como ele viveria, onde ele estaria, mas era o que estava escrito na palavra de Deus. Da mesma forma, quando Jesus, ele é posto diante de um esplendor, de uma glória que seria dado a ele, ele não abriu mão. Isso lembra aquela semente que caiu entre os espinhos, que foi sufocada. Pelo quê? Pelos prazeres, pelo esplendor de uma glória passageira. Jesus, ele sabia que o caminho que ele estava indo o levaria para uma glória eterna. Por isso eu digo a você, permaneça na palavra, porque permanecer na palavra vai sustentar você para não trocar uma glória eterna por uma glória passageira. Porque eu vou dizer a você, prazeres passageiros se levantarão, poderão se levantar para tentar te tirar daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas a Bíblia diz que a semente que caiu no bom solo é aquela que deu fruto. Aleluia. Aleluia. E se a gente parar para observar, esse conhecimento não é um conhecimento natural. A Bíblia fala que a nossa natureza foi transformada. Se vermos Efésios capítulo 1, versículo 13 e Colossenses, eu anotei aqui, de cabeça. Colossenses capítulo 1 também, versículo 9 e 10. A Bíblia fala sobre sabedoria espiritual, fala sobre revelação. Revelação fala a respeito de algo que eu não conheço. Fala a respeito de algo que está oculto de alguma maneira e que precisa ser manifesto ou revelado. Eita, eu ia falar um negócio aqui, mas vocês iam descobrir que eu sou um pouco mais velho do que aparente. Quem aqui já revelou foto? Não levanta a mão. Não, vai. Quem aqui já revelou? Tá vendo? Estou sozinho. Já revelou. Tinha um filme, tem gente que é mais novo aqui, não sabe o que é isso. Tinha um filme, você tirava as fotos, não era hoje, que você já tira no celular, já bota na rede social, a pessoa do outro lado do mundo já está sabendo. Era um trabalhinho que você tinha. Mas tem um pessoal novo aqui, mais novo aqui, que não passou por essa fase, não. Porque é engraçado que você não sabia como tinha saído a foto até que ela fosse revelada. Então você torcia para aquela foto ter ficado boa. Aí tirava a foto e passou naquele cenário massa que você achou ali. Tem gente que gosta de foto, né? Eita, vai ficar uma foto massa, você tirava. E o que acontecia? Quando chegava a revelação, estava um de olho fechado, o cabelo estava no rosto, queimou por causa do sol. Você, meu Deus, a foto ia ficar tão boa. Mas aquilo só foi manifesto a você depois. Por quê? Porque precisava ser revelado. Então preste atenção numa coisa. A Bíblia mostra que esta revelação não é natural. Abre em 1 Coríntios, capítulo 2. A palavra de Deus. Por que eu preciso conhecer a palavra de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Estamos falando sobre isso nessa manhã. É só o início, gente. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, versículo 6. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6. Mas não de sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Não é algo deste tempo, não é algo deste mundo. Não é uma sabedoria humana natural. Mas ele diz mais. Pois decidi... Desculpe, subi demais. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Então você observa que não é um conhecimento humano natural. Não é um conhecimento filosófico, não é um conhecimento intelectual. Mas a Bíblia fala a respeito da sabedoria de Deus.
É interessante quando você vai lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9, ele fala sobre inteligência espiritual. Ele fala sobre um conhecimento que não é construído pela mente humana. Aí ele diz: nenhum dos poderosos desta era, versículo 8, entendeu. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nunca penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus, diga Deus, mas Deus o revelou por meio do seu Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Versículo 14, pula um pouquinho aí. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são, diga loucura. E não é capaz de entender porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto ele é muito claro quando fala que não é um conhecimento natural. O homem natural ele não consegue entender as coisas do Espírito. Por quê? Porque eles são loucura. O homem, no seu aspecto mais inteligente, mais grandioso, ele não pode conhecer as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Por quê? Porque para ele são loucura. E todo esse conhecimento, ele se discerne espiritualmente. Não sei se você já se deparou com uma determinada situação que você estava querendo falar algo para alguém. E você falando das coisas do Espírito e a pessoa sem compreender. Aquilo estava distante da realidade dela. Por quê? Porque você, antes de você começar a ter esse conhecimento, algo foi transformado dentro de você e dentro de mim. Ou seja, a Bíblia fala que ele nos deu um coração de carne e tirou o coração de pedra. A Bíblia fala que ele nos deu um novo espírito e colocou dentro de nós o seu espírito. E aí entra algo que eu quero falar para vocês quando eu estava meditando nessa manhã. Se você observar, na velha aliança, as instruções vindas e dadas por Deus, elas eram ministradas aos homens. Mas os próprios homens tinham limitações de entendimento. Por quê? Por causa dos seus corações. Mas Deus falou acerca de uma profecia, numa profecia, na verdade, que ele escreveria as leis dele nos nossos corações. Ele estava falando dessa nossa nova realidade em Cristo Jesus. E se você parar para avaliar, hoje, nós temos a palavra de Deus. E nós temos o Espírito. Jesus falando sobre o seu Espírito, ele disse assim, olha, o meu Espírito, ele não falará dele mesmo, mas falará tudo o que eu tenho dito a vocês. Ele lembrará a vocês de cada coisa que eu tenho falado a vocês. O Espírito vos ensinará. Existia uma profecia que dizia, olha, o homem não ensinará mais o outro, mas ele aprenderá do próprio Deus. O que é que ele estava falando? Na velha aliança, os homens, eles ouviam. Se eles quisessem saber qual era a vontade de Deus, tinha que procurar o profeta. Qual é a vontade de Deus? Não sei, vamos procurar o profeta. Aconteceu isso, vamos procurar o profeta. E muitas vezes chamavam de vidente. Vidente. E o que aconteceu? Na nova aliança, você não precisa ir procurar o profeta. Amém. Aleluia. O homem de Deus. Aleluia. Você tem Deus dentro de você. Você tem a palavra junto de ti. No teu coração. Claro, se estamos meditando e buscando ela, o que é que vai acontecer? Vamos crescer. E quando as situações se depararem, você e eu teremos ferramentas dentro de nós, recursos dentro de nós para poder lidar com toda e qualquer situação. Situação se levanta, está escrito. Situação se levanta, você está escrito. Situação se levanta, você olha para você e diz, está escrito. Quando as emoções se levantam dentro de você, você olha para o espelho e diz, ó, está escrito, Gleidson. Davi, na velha aliança, já entendia isso. Ele chegou para si mesmo, por que se abate a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Está esquecido de quem é Deus? A palavra de Deus,
é o nosso fundamento, é um fundamento seguro. Para quê? Para a tua vida. No teu trabalho, no teu casamento, nos teus relacionamentos, cuidando dos teus filhos, cuidando da tua própria vida, no serviço cristão, com o chamado e aquilo que Deus te concedeu como dom. Sabe o que vai te sustentar? A palavra de Deus. É a palavra que vai te conduzir, é a palavra que vai te guiar, é a palavra que não vai permitir que coisas se levantem e te derrube. Não é porque as coisas não vão se levantar, é porque você estará de pé e firmado na palavra que é inabalável. E você e eu nos tornamos inabaláveis, porque estamos firmados em algo inabalável. A palavra de Deus. Por que eu devo conhecer a palavra de Deus? Por que eu devo amar a palavra de Deus? Aleluia. Mas é algo espiritual. Não é algo que a mente natural possa captar. Mas você observa lá que ele fala, olha, está escrito, nem o olho viu, nem os ouvidos ouviu, nunca penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Meu Deus, acabou. É mistério. Acabou é mistério, não tem nem como saber. Mas ele continua. Ele diz o quê? Olha, nunca penetrou no coração humano, ouvido não ouviu, olho nunca viu, mas existe uma revelação pelo seu Espírito, o próprio Espírito revelando quem é Deus, o próprio Espírito revelando a intimidade de Deus, e o próprio Espírito revelando a vontade de Deus. Ele nulas revelou pelo seu Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito, ele conhece as profundezas de Deus e ele manifesta aos homens. O Espírito vai em Deus, traz as realidades de Deus e manifesta aos homens. Por isso que quando lemos que toda a Escritura, vamos lá, vai para Timóteo, se eu não me engano, é 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui. Isso eu tenho que ler. Deixa eu só pegar aqui o texto. Aleluia. Deixa eu só achar aqui. 2 Timóteo 3. Estava certo. É porque eu estava em Tito, gente, desculpa. Achei. Versículo 16. Toda a Escritura, preste atenção nisso. Toda a Escritura não é metade. Não é 50%. Mas ele diz que é toda a Escritura. É inspirada por Deus, soprada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Isso está falando de mim e de você. Isso está falando a respeito da inspiração da palavra. A palavra, ela não nasceu na vontade humana. Ela não é uma obra da vontade humana. Não foram homens que decidiram o que deveria e o que não deveria ser escrito. Não foram homens que determinaram o que constaria nesses livros que nós lemos. Mas Deus inspirou. Deus inspirou. E esta palavra, por isso que homens não poderiam conhecer a Deus pela sua própria força. Não poderiam conhecer a Deus meditando ou fazendo qualquer outra coisa. Pensando em Deus. Não, Deus ele teve que se apresentar ao homem. Então ele, pelo seu Espírito, ele inspirou homens santos para que eles conhecessem a Deus. E a palavra, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E por ser inspirada por Deus, ela é apta, proveitosa. A Bíblia fala em Pedro que homens santos, inspirados pelo Espírito, que a palavra de Deus ela não vem de vontade humana.
Mas homens santos, cheios do Espírito, a eles foi manifesto. Para quê? Para a nossa edificação. Podemos confiar na palavra de Deus. Agora eu quero terminar. Então, tem um tempinho ainda. Falando sobre o que é conhecer a palavra de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu falei no início que esse conhecimento não é um conhecimento intelectual. Não é simplesmente um conhecimento mental. Não é um conhecimento em que eu sei e sei falar versículos soltos. Mas conhecer esse conhecimento, a palavra de Deus, quando eu conheço a palavra de Deus, eu manifesto isso. Isso é manifesto na minha vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes observamos apenas o fato de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas preste atenção, ele diz assim, olha, transformai-vos. Sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A sua transformação está contida na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você observa que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela só é manifesta na transformação? Não na renovação. A renovação gera a transformação e a transformação faz com que você herde a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, claro, você não pode transformar sem renovar. Mas você se renova. Renova o entendimento, o conhecimento, para quê? Para ser transformado. Transformai-vos. Ou seja, existe uma operação da palavra na minha vida. Paulo, ele chega para Timóteo e diz, olha Timóteo, exercita-te na piedade. Ele diz assim, olha, o exercício físico para pouco proveito. Tem proveito? Tem, mas pouco. É bom? É, né Alessandro? É bom. A gente teve aqui alguns... Como é? Eu quero dizer crossfit, mas não é. Funcional, aleluia, lembrei. Alguns exercícios funcionais, os irmãos correndo. É bom, é importante, devemos cuidar do nosso tempo, do nosso corpo, que é o templo morado do Espírito. Devemos cuidar da nossa saúde, da nossa integridade física. Deus nos manda cuidar, ser sábios nisso. Mas, comparado com o exercício da piedade, ele é pouco proveitoso. Aí ele diz, mas o exercício da piedade, a piedade em tudo é proveitosa. Sabe por que o exercício físico, ele tem pouco proveito comparado com a piedade? Porque ele é limitado no seu alcance, ele só alcança o teu corpo. Talvez melhore até teu ânimo, tal, mas fica por aí. Porque o exercício da piedade em tudo é proveitoso. Tendo promessa para esta vida e para a vida que há de vir. Jesus falando em João 14, 21, ele diz algo interessante, ele diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Preste atenção, ele não diz, aquele que conhece os meus mandamentos, esse me ama. Não, o que tem e guarda. Guardar fala de trazer e manifestar. Fala de algo que você tem apreço, cuidado, algo que você está protegendo, algo que é seu e que ninguém toma, que você tem alta estima. Você não vai guardar uma sandália antiga. Não, às vezes você deixa até... Fica tranquilo, agora quando é algo valioso, você guarda. E ele diz, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, manifesta a eles e esse é o que me ama. Mas não para por aí. Ele diz, olha, aquele que me ama será amado por meu Pai. Vou mudar aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus, ele se manifesta pela sua palavra.
e o seu espírito. O conhecimento de Deus vai fazer com que as manifestações, Romanos 12, 12, como a gente leu, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, uma transformação, você manifestando e vivendo aquilo, vai mudar a tua vida. Por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus. O conhecimento da verdade. É interessante quando você vai ver lá, em João, quando ele fala, João 8, quando ele fala a respeito de conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não falou aquilo para qualquer pessoa. A Bíblia fala que Jesus chegou para pessoas que já criam nele e diz assim: se vocês permanecerem em mim, vocês serão os meus discípulos. Ele não diz isso simplesmente para pessoas que estavam no meu... se vocês conhecereis a verdade vos libertará. Não. Ele chega para um grupo de pessoas que criam nele. E ele disse assim: olha, se vocês permanecerem em mim, eles já creram. Mas não basta apenas crer, eles tinham que permanecer. Se vocês permanecerem em mim, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade vos libertará. Mas às vezes a gente só pega o texto lá e a gente não entende completamente o que Jesus estava querendo dizer e para que ele estava dizendo aquilo. E a abrangência daquilo que Jesus estava falando. Então Jesus estava falando para aquilo para pessoas que iriam viver. Ou seja, o conhecimento da verdade é um conhecimento experimental. Eu não digo que conheço a Deus. Ou eu ando com Deus, ou eu não conheço a Deus. E se eu ando com Deus, eu vivo como Deus vive. Eu queria chamar o grupo de louvor. E é interessante isso que eu estou falando. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, se eu não me engano, a Bíblia fala que Jesus chegou para um grupo de pessoas e diz: olha, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Me chamam de Mestre. E não fazem o que eu mando a vocês. Eram pessoas que muitas vezes tinham ouvido as Escrituras, ouviam os ensinos de Jesus, mas não seguiam os ensinamentos dele, não seguiam os ensinamentos de Deus, não seguiam a palavra de Deus. E eram pessoas que enganavam a si mesmo. Eu não quero que haja condenação no nosso meio, mas eu desejo, do meu coração, que haja uma reflexão. Uma certa vez, um certo pastor, muito conhecido no nosso ministério, ele falou a respeito que ele estava no meio de um louvor, e ele cantando louvores, aquela coisa, dizendo que amava a Deus, e em determinado momento veio algo estranho dentro dele. Ele disse: Deus, o que foi? E Deus disse: o que é que diz? Aí ele lembrou do texto, Deus lembrou a ele o que estava em João 14, 21. Aquele que me ama, ouve os meus mandamentos e os obedece. E ele chegou, pastor João, ele chegou e falou algo interessante. Ele disse: meu Deus. Aí ele caiu em si, percebeu que existiam coisas que ele já precisava ter avançado. Não é que você precisa ser perfeito, não, entenda. Mas ele percebeu que ele precisava ajustar algumas coisas com Deus antes de chegar na presença de Deus. E ele pediu perdão. Ajustou o coração e voltou a adorar. Aquele que me ama é o que tem os meus mandamentos e os guarda. Eu também o amarei. Eu e meu pai amaremos ele. E ele fala: e faremos morada nele. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios. A palavra de Deus. A palavra de Deus transformou as nossas vidas. Quem éramos e quem somos hoje? Foi essa palavra. Essa palavra afetou toda a nossa vida, as nossas emoções que não eram tratadas. Não sabíamos lidar com situações, nossos relacionamentos. Eu não estou dizendo que você está 100% perfeito. Não, estamos crescendo. Mas com certeza não estamos onde estávamos ontem. Mas sabe o que significa isso? A palavra de Deus nos alcançando. A palavra de Deus transformando todo dia. Por quê? Porque decidimos abraçar esta palavra. Decidimos reconhecer a Deus. Decidimos ouvir essa palavra,
amar essa palavra, viver essa palavra. Em 2 Coríntios capítulo 3. Antes de lermos, é interessante que quando conhecemos a palavra de Deus, 2 Pedro capítulo 1, se eu não me engano, diz que graça e paz nos é multiplicado pelo conhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quando conhecemos a palavra, a graça, o favor e a habilidade de Deus nos é multiplicado. A Bíblia fala que Deus já nos deu tudo. E muitas vezes não estamos desfrutando desse tudo porque temos negligenciado algumas áreas da nossa vida. Às vezes negligenciamos a palavra. Mas quando nos esforçamos e crescemos em conhecer e prosseguir em conhecer, a nossa vida é transformada. Por quê? Porque graça é liberada. Graça e paz são multiplicados. É interessante quando Jesus falando do conhecimento a respeito dele mesmo, ele diz, olha pai, eu manifestei, está lá em João capítulo 17. Eu manifestei teu nome aos homens que tu me deste. Ele diz, olha, a vida eterna é esta, que conheçam a ti. O único Deus verdadeiro é Cristo Jesus a quem enviaste. A vida eterna é o conhecimento das verdades que foram manifestas através das Escrituras. E sabe que quando nós conhecemos e avançamos no conhecimento da verdade, entendemos que a palavra de Deus não é a palavra de ontem, mas uma palavra de hoje. Permanece. Não é a palavra que passou, funcionou para os profetas, mas é uma palavra que é viva e eficaz, espírito e vida ainda hoje. Quando entendemos que essa palavra que nos resgatou é a mesma palavra que vai nos sustentar até a vinda de Cristo, a nossa vida nunca mais será a mesma. A Bíblia fala que a vereda dos justos deve ser como o raio da aurora. Porque estamos renovando a nossa mente e sendo transformados. Renovando a nossa mente e sendo transformados. Eu não sei qual é a área na tua vida que precisa ser modificada, mas eu sei de uma coisa, a palavra de Deus e o Espírito que habita em você são mais do que suficientes para que isso mude. Agora você e eu devemos acionar, devemos crescer, devemos renovar nossa mente. Não é Deus que vai renovar, sou eu e é você que deve renovar a mente. Nós renovamos a nossa mente pela palavra, instruídos pela palavra, firmados na palavra. E assim como Jesus, usamos a palavra de Deus em toda a nossa vida. Desfrutamos dela em todos os momentos. E sabe o que acontece? Em meio às pressões e às dificuldades, o tentador se levanta. E nós permanecemos firmes. Ele pode lançar o que vier, pressão, perseguição, até mesmo mostrar o esplendor de glórias. Mas nós permanecemos firmes. E pela palavra nós contemplamos a face de Cristo. Pela palavra e pela comunhão com o Espírito. Gente, aprove a Deus que conhecêssemos a sua intimidade. E Ele nos deu a sua palavra e o seu Espírito. E no versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim, todos nós com a face descoberta. Ele está falando sobre uma glória da nova aliança. Ele fala antes sobre um véu que era posto em Moisés. Mas ele diz, olha, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. E estamos sendo transformados. Quando lemos, meditamos na palavra, estamos contemplando a glória de Deus. Quando temos comunhão com o Espírito, estamos contemplando a glória de Deus. Quando temos comunhão com a igreja, estamos contemplando a glória de Deus.
Pela palavra nós contemplamos essa glória. As verdades de Deus são manifestas e ministradas aos nossos corações. Somos confortados, consolados, fortalecidos. Crescemos, edificados. E ele diz, olha, contemplando a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Transformados. De glória em glória. Eu acho interessante a minha versão que fala, olha, transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu gostaria que você nesse momento ficasse em pé e orasse, procurasse um irmão. Eu queria que você orasse pela vida dele.